Vem pra cá, que aí tem a mãe vai mexer nas pedras e vai te machucar. A Amanda vai mexer nas pedras e vai te machucar, tia. Gente do céu, tomei uma rasteira desse livro aqui. A resenha desse livro aqui deve ter saído pra vocês. Sempre bota a resenha primeiro. Ah, vocês vão ver na resenha assim, tá? Esse livro aqui é uma bênção. Ele é da sexta semana de leitura. Então, vocês viram aí como que foi a minha semana. Mas assim, eu não consegui, eu não tive presença de espírito de gravar tudo isso. Porque essa semana de leitura teve PG aqui em casa, eu recebi as pessoas, vi que a gente cortou grama. A gente achou que ia cortar grama em 1 hora, a gente levou 4 horas pra cortar, porque o meu marido tá num trabalho insano, né? Tipo, de quase 14 horas por dia. Aí ele queria cortar, mas aí a gente foi lá e cortou pra ele de surpresa. E esse livro aqui atrasou todas as minhas leituras, todas! Atrasou todas as leituras. Fez 40 graus mais de um dia, a gente não tem ar-condicionado. Assim, no sul a gente é inconcebível 40 graus. Agora, por exemplo, tá acho que 29. E eu já tô suando horrível, assim. Então, eu moro numa cidade bem aberta, né? Então, não tem quase árvores, mas também não tem prédios. Então, o sol vem direto. Então, assim, eu tive um teto preto. Assim, passei mal de verdade. Tanto na questão da ansiedade, do desespero, quanto também na questão do fisicamente, né? Porque é um calor absurdo. A Val também já não consegue dormir. Então, assim, gente, vocês imaginem o caos absoluto. E aí vem esse livro. Que assim, na resenha eu falo pra vocês, basicamente o Edwards e o Spurgeon vão colocar a gente no nosso lugar de ser humano, né? Vão dizer que a gente tem ansiedades e medos muito por conta de que a gente não pensa corretamente sobre Deus e porque a gente não entende quem Deus é, né? E a gente, às vezes, muitas vezes, bate o cartão ali de ser cristão, né? Bate o ponto ali, né? Vou no culto e tal. Mas a gente, no fundo, não crê em Deus. Porque se nós crescêssemos um pouco, tivesse 1 grão de mostarda, como, né, eles vão citar aqui, a gente conseguiria, pelo menos, vislumbrar, né, o poder de Deus e, assim, apaziguar ali um pouco o nosso coração. Porque, na verdade, não é que o cristão não tenha medo, não sinta ansiedade. É que o cristão se comporta diferente diante do medo e da ansiedade. Essa é a questão. Até um deles vai trazer aqui que, às vezes, a aflição, o tempo, é a forma como Deus prepara os seus príncipes, né? Aí ele vai dar o exemplo de Jacó, ele vai dar o exemplo de José. Muito tempo, com promessa, né? E com muitas dificuldades no caminho para chegar nessa promessa. Se eles estivessem focados no medo da ansiedade, eles não conseguiriam persistir ali. Então ele mostra assim, olha, eles tinham mais intimidade com Deus porque eles tinham que buscar Deus, questionar Deus e ficar na presença de Deus para poder entender o que estava acontecendo, para poder se manter firmes no caminho. Então ele vai trazer essas questões, vai trazer também o versículo correto, né, que a gente lê ali muitas vezes em Isaías. Acho que é Isaías. A gente fala assim, os pensamentos de Deus são mais altos que os meus. Mas, na verdade, o Spurgeon vai trazer um versículo que seria mais adequado na questão da ansiedade, que seria Salmo 139, né? Que quão preciosos também são os teus pensamentos a meu respeito. Leia antes e depois esse salmo aqui também, porque isso é muito importante. Ele vai trazer essa ideia desse versículo e o Edwards vai trazer a ideia de aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então, assim, entendam quem eu sou. Isso vai trazer alívio pro coração de vocês. Né, o Deus grandioso e misericordioso que eu sou. Eles vão dizer que quanto mais a gente buscar o Senhor, né, nessas angústias, a gente vai entender que elas, na verdade, são oportunidades de crescimento de intimidade e de conexão com Deus. E quanto mais nós orarmos e confessarmos, mais nós vamos refinar os nossos pedidos e nós vamos ter muito mais gratidão a Deus, porque nós vamos conseguir nos colocar no nosso lugar de petição de quem nós somos. E vamos também dar o lugar a Deus, que é de ser nosso provedor, né? O nosso lugar de receber a providência de Deus, né? Como nenhuma mãe e um pai. Não tem uma mãe que não goste de receber um filho que diga, pai, tô com fome. Né? A gente sabe que eles têm que comer. E coisa mais boa é quando a gente serve e eles comem com prazer, com alegria. Deus é ainda maior do que isso. Pense que todos os amores, as afeições que nós temos na Terra são fragmentos de um grande amor completo e pleno que Deus tem por nós. Então, é isso que o Spurgeon quer dizer.
E é isso que o Edwards também diz. O Edwards fala mais da grandeza, de entender de fato e crer em quem Deus é. E o Spurgeon vai dar essa ideia de o quanto o entendimento incorreto que nós temos sobre o quanto Deus nos ama e o porquê Ele nos ama, faz com que a gente consiga alimentar e viver nessa ansiedade constante. O problema desse livro aqui é que ele tem erros grotescos de português. E não é erro assim, Fernanda, acento, gente, eu sou péssima nisso. Eu tenho um nível de dislexia, eu não sou uma pessoa que escreve bem nesse sentido, sabe? SC, eu posso escrever meus filmes durante séculos e eu posso chegar e vou escrever manso de forma errada, tá? Eu posso revisar um texto e esquecer os tios. Não é porque eu sei que os tios estão ali, mas a minha mente, ela é acelerada, ela passa batido. Eu entendi ali o comecinho e eu vou. Muitas vezes eu não consigo finalizar um livro, eu lembro que a Roberta Vicente falava isso. Porque se eu entendi toda a ideia do livro, se esse livro é muito enrolado, foi o que aconteceu comigo com Ídolos do Coração. Nossa, eu já entendi o que a pessoa queria dizer naquele capítulo, mas ela continuava repetindo. Então o meu cérebro já queria fugir daquilo ali, entendeu? Então, não pensem que eu estou sendo, assim, cri-cri com o livro. Não, ele tem erros de dizer assim, nós fomos um dia talvez. É tipo isso. Tu não consegue entender a linha do raciocínio. Então, assim, como eu tenho alguma familiaridade com o Spurgeon, alguma ideia de quem é o Edwards, eu entendi que ali aquilo não era um raciocínio, então, tipo assim, eu simplesmente exclui. Às vezes não dava pra entender mesmo. Aquela parte, pula. Livros assim são muito piores de ler. Porque são livros que estão indo direto ao encontro a problemas do teu coração, com dificuldades terríveis de interpretação de texto. Então, por isso é um livro que talvez eu não indique para todo mundo, tá? Porque é algum livro para tu estudar um pouco, aprender ali os conceitos e aplicar para outras pessoas. Porque é aquela pessoa que já não tá ali constantemente estudando, com tempo e com bastante know-how, assim, de conhecimento de pessoas como Spurgeon, como Edwards, elas vão se perder e aí o cérebro não vai querer continuar lendo, tá? É um livro que eu não colocaria nas leituras iniciais de pessoas que estão com pouco tempo ainda de hábito de ler. É isso, tá? Ele deu uma travada, me deu uma ressaca gigantesca no sentido ruim, né? Não é aquela ressaca de o livro é tão bom que eu não consigo ler outro, não. O livro é tão ruim que eu não conseguia nem pegar outro livro, porque o meu cérebro queria entender aquilo ali, gente, não consigo. Eu achei que eu tava tão louca, porque eu tava assim, realmente passando muito mal mesmo essas 2 semanas, com tantas tarefas a fazer e coisas, mais o calor, que eu achei que eu não tava conseguindo interpretar o texto, sabe? Porque o meu cérebro não estava conseguindo juntar as palavras, que isso pode acontecer. E eu mandei pra outras pessoas, e as pessoas, não, Fê, tu não é louca, é nítido que isso tá errado. Graças a Deus que pelo menos não tava louca, mas infelizmente não foi dessa vez, tá? Esse livrinho aqui tem coisas preciosas, sim, não vou me desfazer dele, ele tem alguns conceitos preciosos e eu quero muito voltar aqui e pegar esses conceitos pra trazer pra você. Mas é um livro que embaça um pouco. Até gostaria de ver alguém assim muito mais gabaritado que eu numa lida pra ver se eu não sou maluca, né? Mas realmente, pra mim não deu, tá? Essa foi a 6ª semana de leitura. Vão acompanhando aqui no canal, eu tô postando vídeo aqui constantemente. Eu achei até que deu um intervalo maior, né, nessas 2 semanas por conta de ter passado mal, realmente. Meu telefone também bugou e... Gente, assim, o Spurgeon diz que Deus vai testando seus príncipes. Olha, eu tô me sentindo uma princesa, testadíssima. Porque, gente, que coisa mais horrível. O celular não funcionou, o calor tá absurdo, a gente não tem ar aqui, então assim, mas absurdo mesmo pro Rio Grande do Sul, é absurdo. Tá, eu passei muito mal. A gente voltou pro horário, meu marido terminou aquele horário insano lá, que é ruim ainda, mas não é mais, né, aquele horário que eu não conseguia dormir. Mas começou a persistir a insônia. Então, assim, tava o caos. Mas, graças a Deus, passamos e vamos começar a colocar de novo os vídeos aqui na ordem certa. Mas tem sempre as playlists, vocês podem fazer uma maratona ali e sempre deixar nos comentários o que vocês querem que eu melhore, as dicas, as sugestões, as discordâncias, qualquer coisa que a gente possa começar uma comunidade de contribuição mútua, assim, de experiências, que eu acho que essa é a parte mais legal de poder compartilhar sobre leitura. Então eu vou ficando por aqui, me sigam aqui, deixem sua curtida e não esqueça de compartilhar com aquela pessoa que está começando o hábito de ler, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo.